esta semana eu recebi, na realidade, ainda no final de semana, uma mensagem de um pai e um ouvinte nosso. E aí ele falava para abordar um assunto que é o sexo na escola, com crianças entre 7, 8 até 11 anos, pré-adolescente, digamos. Foi reclamado aqui na rádio de uma escola, inclusive, específica, aqui de Balneário Camboriú, que a pessoa que se reportou a estas crianças, até 13 anos, foi de uma linguagem um tanto quanto pesada. Por isso, a gente convidou a doutora Mariana Gimenez, que é psicóloga, para falar sobre esse assunto. A gente agradece a presença dela aqui. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Adilson. Bom, seja bem-vinda aqui à programação da nossa Rádio Menina. Obrigada. O assunto foi o seguinte, doutora, né? Esta pessoa, este profissional que palestrou sobre sexo numa determinada escola, falou de uma forma muito direta, e aqui a gente vai ser também direto, sobre sexo oral, sobre sexo anal, entre outros assuntos. Como é que a senhora, como psicóloga, pode avaliar e explicar para os pais que estão nos ouvindo, se nos dias de hoje, de que forma a gente tem que abordar isso para crianças desta idade? Então, primeiramente, boa tarde aos ouvintes, né? Primeiro eu gostaria de ressaltar que esse é um tema muito polêmico e é um assunto que ele realmente repercute, tanto bate nos pais como bate nos professores de uma forma muito intensa, né? O que a gente pode perceber hoje, pensando as escolas de uma maneira geral, é que não se tem ainda, né, convicção de que se pode tratar deste tema dentro da escola, porque existia, há um tempo atrás, tendo em vista os parâmetros nacionais curriculares, a possibilidade de trazer a sexualidade, né, pensar em educação sexual dentro das escolas. Mas as últimas evidências que a gente tem é que isso está sendo construído novamente, reconstruído, né? E aí, se pensar em falar sobre isso com crianças e até mesmo com pré-adolescentes, a gente tem que ter em vista, num primeiro momento, que o profissional a falar precisa ter muito cuidado, né, e ter conhecimento da temática, porque é uma temática que ela é ampliada, né? Tem que se pensar em qual etapa do desenvolvimento essa criança se encontra, ou esse adolescente, né? Se é apropriado falar, até que ponto ele vai conseguir acompanhar o que está sendo dito por esse profissional, né? Então, a base realmente é pensar que cada criança vai entender isso de uma forma dentro do seu contexto familiar, né? E aí, o que a gente tem que pensar também, Adilson, é que a família tem um papel sobre isso, né? É através da família que a criança inicia, né, o seu desenvolvimento sexual, né? Pensando assim sobre a sua sexualidade, as perguntas vão se voltar primeiro aos pais, a escola amplia porque é um local de socialização, né? Então, a gente tem que pensar que tudo que for falado tem que ser pensado e falado com cuidado para que não se traga à tona termos, como tu disseste agora, né, como o sexo oral e o anal, de forma que a criança não compreenda e aí fique com dúvidas. O importante é ser claro e objetivo na forma como isso está sendo trazido, né, para que a criança entenda realmente do que esse adulto está falando. Porque existem, acredito eu, casos e casos. Cada criança vai assimilar de uma forma, Exato. Porque ela tem uma criação de uma forma A, outra de uma forma B, de uma forma X, Y, enfim, né? Exato. E para alguns pais, a criança pode chegar e falar tranquilamente que ele vai até achar interessante. Para Exatamente. outros, eles vão se assustar, não Isso, é? Isso, Porque exatamente. não são costumeiros os assuntos deste gênero dentro de casa. Exatamente. É importante lembrar que é um assunto que gera tabu e que tem famílias que ainda não conseguem lidar com essas temáticas, né? E aí a importância da escola de poder também trazer, né, esse assunto. O que eu diria, Adilson, aos pais que têm qualquer tipo de dúvida com relação a como abordar esse tipo de assunto e inclusive questionam a própria escola, né, de se reportar à escola, de conversar com os profissionais dessa escola, né, de perguntar de que forma foi transmitido, qual pessoa, qual profissional que transmitiu essa informação,
né? Se esses pais não conseguem logo assim falar do que se trata, porque a temática às vezes assusta e bate na gente, né? Afeta cada um de uma forma, é importante buscar uma pessoa, uma referência para essa criança ou para esse adolescente que consiga trazer para ela do que se trata, o que é, né? Como isso acontece na vida de um adulto depois, né? Então, de poder pensar isso, se esse pai não tem condições de falar naquele momento, que ele responda, eu não sei, meu filho, né? E aí, buscar, então, o auxílio de alguém que consiga dar esse suporte para essa criança, que pode ser, inclusive, um profissional da área da saúde ou um professor de biologia, de ciência da própria escola, né? Então, mais nesse sentido, eu acho. Existem situações que até os pais precisam ser atendidos também, não é? Isso que a senhora está querendo dizer, né? Eles também têm que saber como lidar com isso para poder repassar o seu filho ou seus filhos, no caso. Isso. É importante que daqui um pouco nem todos os pais consigam buscar um profissional que os oriente, né? Então, no caso de eles não saberem responder para o seu filho e não conseguem se reportar à escola, que eles sejam honestos nas suas respostas, né? Olha, meu filho, eu não sei te responder. O pai vai atrás, ou a mãe vai atrás, né? Para tentar encontrar a melhor resposta, mas não deixar esse adolescente, essa criança com dúvidas, né? Deixar isso pontuado, que o pai não sabe, é importante. E aí, depois se pensa como se responder essa dúvida desse filho, se esse pai buscou auxílio à escola depois, ou enfim, com outro profissional. Mas naquele momento que o filho fez a pergunta, deixar pontuado que ele não sabe responder, caso ele não consiga, de fato, saber que linguagem falar ou que palavras utilizar com aquela criança ou adolescente. Nesse caso específico, né, este pai que entrou em contato comigo e com a gente aqui no jornalismo, num primeiro momento ele recebe a informação da criança e se irrita com a direção da escola pela forma como foi dito, né? Sim. O que ele deveria fazer na realidade neste momento? A gente não sabe se esse pai contatou a escola, né? Ele se irritou em função do que eu posso compreender aqui, do que a criança trouxe para ele. Exato. Né? Do que ela ouviu do determinado profissional. Isso. É interessante que esse pai se reporte a essa escola. Provavelmente essa escola tem uma equipe de profissionais que consegue, de fato, dar esse suporte para ele, né, de como foi feita essa abordagem dentro da escola, né, e por que foi direcionada a essas crianças, né, que tem ali em torno de 8 a 10 anos, pelo que eu posso entender, compreender um pouquinho. Isso, né? Perfeito. Agora, a senhora, doutora Mariana, como profissional da área, entende-se hoje de que forma? Porque hoje as coisas estão andando muito rápido. Uma criança de 6, 7, 8, até bom, a partir daí pegam um celular e eles, né, dão um show até mesmo nos pais. E tem aquele acesso que não tinham antigamente, né? Não tem o acesso, muitas vezes, à conversa, o diálogo com a família, mas eles têm aquela informação ali na internet, para o mundo. E muitas coisas são perigosas, né? Isso, exatamente. É importante a gente lembrar que as crianças hoje estão virtualizadas, né? Estão conectadas e as informações chegam mais rápidas a elas. Então, por isso que eu acho importante, Adilson, como antes tu colocaste, cada criança é uma criança, cada caso é um caso, né? Acho que a gente precisa sempre lembrar qual a fase do desenvolvimento que essa criança está, né? E quais são as ferramentas internas que essa criança tem para lidar com a informação que ela, daqui um pouco, que um pai ou que mesmo uma escola está querendo transmitir, né? Então, a gente tem que pensar, enquanto psicólogo, que essa criança precisa, desde o início, e nós, seres humanos, estamos desde o início em contato com a nossa sexualidade. Então, a sexualidade é inerente ao ser humano. Esse é o primeiro ponto, né? E a gente precisa sempre ter em vista que cada criança é uma criança. A gente precisa pensar no contexto familiar da criança, no contexto cultural, aonde essa criança está inserida, para depois pensar em como manejar com essa criança dentro do nosso consultório, nosso adolescente, né? O que a gente tem que ter de cuidado é que, se a gente falar demais, ir além daquilo que a criança pode ou tem condições de saber naquele determinado momento, é de hipersexualizar essa criança. Né? De daqui a pouco essa criança querer saber mais, e daqui a pouco manipular seus próprios órgãos sexuais, genitais, e aí isso se tornar algo muito efetivo, muito compulsivo, e daqui a pouco a gente perde o controle e precisa realmente recorrer a um psicólogo, né? Ou um profissional da saúde que tenha qualificação para atender esse tipo de demanda. Então, por isso a importância de se prestar atenção, né, à forma como nós vamos falar, para quem nós estamos falando, né? Crianças de quais idades, e se essas crianças têm condições de compreender
compreender aquilo que a gente está tentando transmitir. Não existe, então, digamos assim, uma idade mínima para se tocar no assunto. Depende, novamente, de cada situação. Isso, exatamente. O que é importante lembrar, Gilson, boa pergunta, é que a criança, ela vai vir com as interrogações dela, né? Com os incômodos delas. Então, a gente ouvindo, acata o incômodo dela. É importante a gente não antecipar esse assunto, né? A criança vai trazendo e a gente, à medida que ela for trazendo, a gente vai introduzindo esse assunto com ela, né? Lembrando de que nós precisamos, caso não tenhamos condições, de pedir ajuda, como eu tinha dito antes, para alguém que tenha condições de ajudar essa criança, de responder isso, ou então, novamente, pontuar que não sabe responder, né? Não tem a resposta naquele momento. Que coisa, né? A gente está em 2016, né? Num mundo hoje muito avançado, muito rápido, né? E esse tabu permanece dentro das famílias, né? Das casas, né? Dentro dos lares. E dentro das escolas, né? Dentro das escolas. Exato, porque a gente tem pais que não sabem responder e professores que também não sabem responder, né? Então, a gente tem que pensar isso amplamente. Isso é um assunto que tem que ser levado, por isso que ele está novamente aí sendo pensado dentro, né, da educação mesmo. A gente não tem ainda nenhuma evidência de que a partir de qual idade, de que forma, né, isso está sendo construído ainda. Há um tempo atrás tinha, hoje se está muito, muito paralelo ao assunto da sexualidade, está também a religião dentro das escolas. Então, são assuntos que estão em construção para ser pensado, enfim, e tem que ser ampliado a nível de escola, isso a gente não pode desconsiderar, né? Doutora, a Ana é esposa do senhor que conversou comigo, né, que aconteceu o fato na escola, né, e ela gostaria de fazer uma colocação. Vamos ouvir. Ana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Então, o que acontece é que eu até concordo com a situação de que nós, pais, temos que conversar sobre o assunto com nossos filhos, enfim. Eu já conversei com os nossos filhos sobre o assunto, mas de uma maneira sutil. E o que aconteceu ali é que eles exporam de uma forma muito vulgar, sabe? Eles mostraram fotos íntimas, que eles não veem os pais nus em casa, enfim, eles mostraram fotos com feridas nas partes íntimas, enfim. Isso de terceiro ao 9º ano, sendo que a minha filha que assistiu tem 10 anos. Então a questão é a maneira como falar, como mostrar. Eu acho que não teria necessidade de mostrar fotos. Perfeito. Tá bom, Ana, eu vou pedir para a doutora lhe ouviu e ela já vai falar sobre esse assunto, tá bom? Ok, Ana? Ok. Obrigado pela participação. Obrigada. Só para esclarecer a situação. Claro. É muito importante. Divulgar. Não é nem que eu não concorde que tenha que ser falado sobre o assunto, mas de uma certa forma sutil. Perfeito, entendemos. Muito obrigado, importantíssima a sua participação, Ana, para a gente, né, pontuar algumas coisas, e ela foi bem diretamente agora, doutora. Certo. O que a gente tem que pensar, Ana, é que com certeza, assim, assusta, né? E assusta as crianças que daqui a um pouco não tiveram, né, essa visão, essa disponibilidade dessas imagens, enfim, dessas fotos anteriormente, né? E não tiveram nenhum contato com a sexualidade tão nua e crua, né? O que a gente pode pensar é que seria muito importante se nós conseguíssemos, talvez, nos aproximar dessa escola, né? Assim, pensando vocês pais, se aproximarem dessa escola e conseguirem compreender qual foi o objetivo de fato, né? Porque aqui a ideia não é de vir de encontro ao que a escola fez, né? Mas de discutir sobre isso, mas de poder pensar sobre como que isso pode ser aí trabalhado em casa, já que aconteceu na escola, como que nós em casa podemos fazer também, né? E aí eu acho que o primeiro passo dos pais é de buscar saber o objetivo dessa escola, perguntar por que foi feito dessa forma tão ampliada, do terceiro ano até o 9º ano, né? Porque para cada faixa etária se tem que utilizar de uma linguagem, isso de fato, né? Então, assim, a gente precisa saber qual foi a intenção da escola, né? Esse é o primeiro passo. E a aproximação com essa escola é importante para a gente poder pensar como que agora a gente vai agir com essas crianças que tiveram acesso a toda essa realidade exposta, né? Então, acho que... Perfeito.
O que é, Reinaldo? Eu não estou conseguindo te ouvir. Vem aqui, fale aqui com a gente aqui também, né? A Reinaldo também tem uma colocação, ela que acompanhou bem diretamente do assunto também no Bote a Boca no Trombone, onde foi colocado, né, este tema. Na real, Adilson, a gente conversou com a diretora dessa escola, né, que é o vereador Santa, e ela explicava o quê, Adilson? Que as crianças têm que tomar aquela vacina, né, do HPV. Então, a Secretaria de Saúde enviou um funcionário da Secretaria de Saúde até a escola para dar orientações a essa menina. Esta palestra não partiu da escola, e a escola, quando viu a gravidade com que este profissional da saúde começou a explicar às crianças, a diretora também se apavorou, viu, Adilson? E, inclusive, fez uma reclamação direto à Secretaria de Saúde quanto a este profissional, que ela também não concordou com a maneira pesada como ele expôs o assunto a essas crianças. Deixar bem claro isso, viu, Adilson? Que foi, na verdade, um erro deste profissional, acredito eu, não ser preparado, porque ele expôs de uma maneira com crianças que não estavam ainda, como a psicóloga falou, uma linguagem que não era adequada para aquelas crianças. Tinha crianças de 8, 9 anos ali, né? Mas então, só para isentar a escola nesta questão, porque a escola ficou bem chateada com a situação também e levou, inclusive, Adilson, após a reclamação aqui, e também ela disse que antes, levou a situação à Secretaria de Saúde para responsabilizar esse profissional desta inconsequência, segundo a diretora. Perfeito. Né, doutora Mariana, também tem que ter exatamente essa perspicácia de quem vai estar palestrando, Sim. falando, orientando as crianças. O mais adequado é que se tenha conhecimento tanto do desenvolvimento cognitivo, que as crianças estão, né, naquele momento tendo, e o emocional, né? Porque as crianças nem sempre estão preparadas para receber aquele lance de informações, aquele monte de informações que de verdade nunca fez parte do contexto de vida daquela criança, né? Nós temos o 3º ano, crianças de 8, 9, 10 anos, né? Até o 9º ano, que são adolescentes, né? Pré-adolescentes e adolescentes que já provavelmente têm contato com a sua sexualidade, né? Já está mais atuante. Mas com os menores, a coisa é mais lenta, né? Então, eles ainda estão descobrindo o seu corpo, o limite do seu corpo. Então, talvez o profissional, como agora a gente soube melhor do contexto, né, tivesse que realmente ter este cuidado, né? Talvez fazer 2 momentos, né? Um momento voltado para as crianças menores, outro momento voltado para os pré-adolescentes e adolescentes, né? Esse cuidado de verdade era primordial, né? Perfeito, então acho que esclarecemos, né? E o importante é, como a doutora Mariana Ximenes, que é psicóloga, já destacou em várias oportunidades, é a questão de que cada caso é um caso, cada família é uma família, existem pais e mães que criam de uma determinada forma, Exato. Existem famílias que têm pai e mãe, existem famílias que têm só a mãe, existem famílias que têm só o pai. Então, né, é um leque de muita coisa que a gente tem que pegar os detalhes, não é, doutora? Exatamente. São muitas famílias, muitas culturas. Hoje se tem se tem novas constituições de família, né? Então isso a gente também precisa levar em conta e ampliar tanto a nível de família como a nível de escola. Né? Muito importante a sua participação aqui conosco para falar sobre este assunto. Eu gostaria de agradecer a doutora Mariana Ximenes, psicóloga, presente no programa, e quem sabe oportunamente a gente possa voltar a conversar, porque é um tema interessante. Eu gosto de temas interessantes, polêmicos, que criam uma expectativa para que as pessoas também aprendam como lidar com determinadas situações. Exatamente, eu que agradeço o espaço, a participação. Acho que é importante a gente estar sempre, como tu disseste, debatendo sobre essa temática e também levando aos que estão nos ouvindo mais conhecimento e mais aproximação também com aquilo que se transforma muitas vezes em tabu, né? Então acho que é isso. Obrigado, uma ótima tarde, um bom final de semana. A doutora Mariana Ximenes, psicóloga, participando aqui do Estação Notícia.